Coletiva Tendências. Olá, olá! Mais um Coletiva Tendências no ar, o podcast de coletiva.net que traz as tendências das áreas da comunicação e também do marketing. Nos próximos minutos vocês vão ficar comigo, Patrícia Lapuente. E no episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de entrevistar alguém sobre uma temática específica, como acontece sempre aqui, eu chamei as minhas queridas colegas que junto comigo estão produzindo a Nova Tendências. Isso mesmo, a nova revista tá chegando aí, gente. Bom, e a ideia aqui é a gente dar um pouquinho de spoiler para vocês já começarem a se preparar para os conteúdos que a gente está preparando para vocês. Bom, a Coletiva Tendências tem o apoio do grupo MVN, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados. A edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo, enquanto a produção fica por cargo de coletiva.net. Para dar início, então, ao nosso especial, eu deixo vocês com a palavra da nossa editora Tássia Jäger para explicar como é que vai funcionar essa nova edição que tem bastante novidade. Oi, Paty, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a concepção dessa revista diferenciada, né? Dessa revista unificada. Creio eu que nesse modelo é a primeira do selo Tendência. Se não for, me desculpem e me corrijam, né? Paty deve saber mais isso do que eu, tá? Há mais tempo aí no Coletiva. Mas, de qualquer maneira, continua sendo uma edição singular, né? Uma edição personalizada e pela qual nós já temos um carinho bem especial. Bom, a ideia dessa revista unificada surgiu de um bate-papo inicial entre eu e a Márcia, depois incluímos a Paty, analisando o contexto, né, social em que a gente vive, no qual uma situação de calamidade pública deixou todo mundo em isolamento social e isso afetou todos os segmentos empresariais e o nosso também. E aí a gente tinha uma revista pra gente lançar, e como é que a gente vai fazer a logística de distribuição? Faz sentido fazer isso agora? Como estão os nossos fornecedores trabalhando? Como está o acesso e a disponibilidade das fontes? Como está o relacionamento com os anunciantes em contexto de redução de custos? Então tinha vários fatores que fizeram a gente repensar. E a partir disso, a gente pensou, não, calma aí, vamos de repente jogar essa revista mais pra frente e unificar com a outra, analisando o contexto de pandemia e o que ele trouxe, o que ele fomentou, né, de inovação e de comunicação, que processos ele acelerou, que ferramentas de trabalho novas ele trouxe, né? Então foi aí que surgiu esse insight de vamos unificar as duas revistas e vamos falar sobre pandemia, mas ela não é o foco principal, né? Digamos que ela é a maneira que nós tínhamos de contextualizar sobre os temas que vão ser tratados na revista, né? Ou seja, como que o contexto de isolamento social fomentou a inovação e ela alavancou a importância da comunicação. Enfim, então a ideia é a gente falar de processos, ferramentas de trabalho, prestação de serviços, novos produtos, gestão de pessoas, canais e veículos de comunicação e sua readequação, readaptação e até o aumento da demanda por comunicação, né? Então é isso, pandemia como pano de fundo para a gente analisar tudo que esse cenário mudou. Eu não gosto de dizer que a pandemia ela beneficiou alguma coisa, por mais que de alguma maneira tenha feito isso, porque os danos são muito maiores, né? A quantidade de perdas, né, de vítimas que a gente teve, considerando as mortes, obviamente, que é o mais impactante e o mais lamentável, assim como aumento dos números de desemprego, falências de empresas, né? Muita coisa triste que se sobrepõe às outras coisas. Então, eu prefiro dizer que nós tivemos aprendizados. E são essas lições aprendidas as quais nós abordamos nessa edição unificada, né? O que aprendemos e como diz um velho ditado, um dito popular, né? É nas crises que surgem as maiores oportunidades. Então, é uma crise triste e lamentável, mas o ser humano ele tem esse dom, né, de resiliência, de se reinventar e de trazer, né, novas soluções para velhos ou novos problemas, né? Porque uma pandemia como essa é nova, mas já passamos por pandemia antes, né? Enfim, acho que deu para entender a concepção. Eu queria falar um pouquinho sobre o que vem por aí,
dessa edição tão aguardada, né? Então eu queria dar um spoiler aí de algumas das pautas. Quando a gente fala de inovação... um ponto importante antes disso, né? A gente resolveu usar o conceito mais comunicação e mais inovação, porque nós estamos, né, juntando uma revista mais outra revista, né? Então é uma 2 em 1, então vai ter mais conteúdo. Então a ideia foi trazer essa visão positiva. Quando a gente fala de inovação, a gente vai trazer uma matéria sobre o e-commerce, que está em alta, já estava em alta antes e cresceu ainda mais. Muita gente que era resistente a compras por internet, eu tinha medo, né? Se queria continuar comprando, teve que aderir, né? E ultrapassar essa barreira. Home office é o tema da vez, não teríamos como fugir disso, por mais que possa parecer um pouco batido. A gente buscou uma abordagem diferenciada, a gente vai falar um pouco de como as pessoas, né, os profissionais enxergam vantagens e desvantagens de home office e como as empresas também enxergam isso e o que o futuro espera, né? Será híbrido, será uma volta gradual ao presencial? O que vai mudar? Falamos também do boom da teleentrega, né? Então, aplicativos e motoboys trabalharam muito, estão trabalhando muito, né? Essa prestação de serviço realmente teve um boom. E falamos também sobre a criatividade que as marcas tiveram que ter para fazer marketing em um contexto onde ninguém sai de casa, né? Como que as marcas se reinventaram. Ainda na revista Inovação, vai ter um artigo a favor de home office e outro a favor do trabalho presencial. Bem legal. Na comunicação, por sua vez, a gente vai falar dos novos formatos de eventos, né? Que também já existiam, mas eles aumentaram, a produção desse formato de evento aumentou, como lives, webinars. Vamos falar também sobre um novo jeito de fazer comunicação de dentro de casa, né? Se há um tempo atrás era imaginável a gente pensar em jornalismo sem sair de casa, isso se tornou possível, a gente vai entender um pouco tanto de jornalismo, como relações públicas, marketing e publicidade. Vamos falar também das plataformas da vez, Zoom, Meet, Teams, StreamYard, né? Por que elas são as plataformas da vez, né? E o que elas oferecem. Não tão relacionado à pandemia, mas um tema que não poderia ficar de fora é sobre marketing de conteúdo com foco educativo, né? Então é como que o merchandising foi dando espaço, infelizmente, para esse marketing que educa. E que todo mundo está ganhando, né? A empresa está produzindo, fazendo uma prestação de serviço, né? Prestando informações relevantes à sua comunidade, né? E hoje a gente fala mais do conceito de comunidade, não de clientes. E os clientes acabam ganhando muito mais do que uma propaganda, né? Mas sim informação, conhecimento, que é algo de valor inestimável. E a gente também traz um glossário digital bem legal, porque estamos rodeados de termos e estrangeirismos relacionados ao marketing digital. E não importa se tu é do marketing, né? Tu é da comunicação, RP, PP, tu precisa saber. Não é um aprofundamento nesses conceitos, mas sim uma tradução do que eles significam para que quando tem alguma reunião nesse sentido aí, vocês não fiquem boiando o que é esse termo. Já falamos na edição passada sobre podcasts, mas agora a gente vai falar em como o áudio vem crescendo em diversos segmentos, além do podcast, né? Então, a gente tem audio marketing, a gente tem posts, né, que são lidos, tem muita coisa bacana aí de áudio. Então, quem não tá apostando em áudio, tá na hora de apostar. Depois temos alguns artigos, como versatilidade dos profissionais, que tem que dominar o marketing digital, os desafios da academia, sempre muito importante falarmos da academia, e um artigo sobre o crescimento do uso de análise de sentimentos. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter uma pauta muito legal sobre o 5G. Então, essa revista unificada, ela tá super bacana, ela foi produzida com muito carinho, a equipe de repórteres é ótima, os conteúdos são super atuais e estamos ansiosos pela chegada delas pra gente fechar esse ano muito doido que a gente tá vivendo, com ainda mais inovação e mais conhecimento. Obrigada, gente! Essa foi a nossa editora Tássia falando sobre a concepção dessa edição, que sim, é a primeira no formato 2 em 1. Inclusive, foi até um insight que eu tive quando eu comecei a preparar algumas informações para o material de vendas da inovação. E com isso, né, veio a ideia da temática. E não tinha como não ser ligada à pandemia, né, gente? Mas eu fico muito, muito feliz mesmo que o projeto foi aprovado e saiu do papel. E com isso a proposta para nós, as repórteres, é que a gente pensasse em mais coisas boas e tentar ver o lado positivo que essa crise nos trouxe. Falando em mais, a minha xará Patrícia Castro está
mais uma vez no time de repórteres da Tendências. Paty, o que tu me conta sobre as tuas matérias? Oi, Paty, tudo bem? Nessa edição unificada das revistas Inovação e Comunicação, eu tive a oportunidade de escrever 3 matérias que abordaram temas que eu achei super interessante, assim, que trataram de mais comunicação e mais inovação. Na inovação, nós temos a matéria sobre o boom do e-commerce, que trata sobre como a aceleração digital causou a disrupção do varejo, fazendo com que as empresas encontrassem novas formas para vender. E assim como mostra dados da Abicom, desde o início da pandemia, mais de 135 mil lojas aderiram às vendas online. A média mensal antes da pandemia era de 10 mil lojas por mês. Então, foi uma nova forma das pessoas, né, comprarem e venderem, porque muitas empresas tiveram que ser fechadas e muitas pessoas que passaram a ficar mais em casa, também por home office e tudo mais, precisaram comprar alguns itens e a maneira que encontraram foi pelo e-commerce mesmo, né? Entre as fontes dessa matéria, eu entrevistei o presidente do Magalu, o Fred Trajano, e ele explicou que a companhia contribuiu para a inclusão de empreendedores no ecossistema digital da empresa e que, com isso, a empresa conquistou o primeiro lugar no e-commerce formal brasileiro. Quem também se reinventou com as lojas físicas fechadas foi as lojas Renner. A companhia que já estava investindo em projetos voltados para o digital, viu a migração dos clientes exclusivamente para do offline, né, para o seu e-commerce. Então também acabou acelerando alguns projetos durante a pandemia e acabou se reinventando, trazendo um foco mais para o digital, né, já que as lojas físicas estavam fechadas. Outro grande desafio das empresas em meio à pandemia, escrevendo a matéria deu para ver, assim, foi como chegar até as pessoas com sua comunicação. Neste caso, quem contribuiu com essa matéria foi a diretora de marketing da Dinamize, a Lívia Mena Barreto, que contou que durante o período da pandemia houve um aumento no volume de disparo de e-mail marketing para o comércio eletrônico. Então, algumas lojas, né, algumas empresas de e-commerce, assim, de comércio eletrônico utilizaram dessa ferramenta, né, de e-mail marketing para comunicar, para fazer algumas vendas. E também, finalizando, eu entrevistei a empreendedora Rosália Monteiro, ela é proprietária da loja de roupas feminina Estilo Livre, e ela explicou que teve que se adaptar, assim, que passou a vender por teleentrega e pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Instagram e Facebook, já que a loja estava fechada. Já na matéria, na revista Comunicação, nós vamos abordar sobre como as marcas estão se comunicando e como o marketing educativo está ajudando as empresas a se destacarem. Entre as fontes dessa matéria, eu entrevistei o diretor-presidente da SQM Vitas Brasil, o Leandro Rias, e ele explicou que a empresa já vem trabalhando há algum tempo e atingindo resultados com marketing educativo. Eu também falei com o diretor criativo da Sala Online, o Alexandre Maniski, e ele destacou que, entre algumas outras coisas, né, outras informações, ele destacou assim que o marketing educativo é mais que uma estratégia, é um movimento orgânico na empresa. Ele trouxe ainda uns cases bem bacanas, os programas do YouTube Papo Cabelo e Não Enrola, que abordam assuntos relevantes e bem importantes para a sociedade e também ensinam sobre os mais diversos temas. Foi bem legal esse papo com ele, assim, na matéria vai dar para ver. Já a editora-chefe da agência Óbvios, a Andresa Balan, ela explicou que a agência nasceu com a proposta de escutar e criar um ambiente de boas reflexões para todas as mulheres e como a agência se posiciona hoje, utilizando uma comunicação bem voltada para o marketing educativo, tá bem bacana. E encerrando, minha terceira matéria foi o glossário digital. No glossário digital, eu tento mostrar, assim, a matéria tenta mostrar um beabá do marketing, explicando um pouco sobre algumas expressões do universo digital que estão cada vez mais presentes, né, no nosso vocabulário aqui da comunicação. Bom, é isso, Paty, dessa vez, tá bom? Beijão. Beijo pra ti também, Paty. Adorei o glossário digital. A cada dia surge cada expressão nova que é complicado de acompanhar tudo, né, gente? Vamos combinar.
mas acredito que vocês vão adorar também, assim como eu. Agora, quem vai contar sobre as matérias que fez é uma novata no time de tendências, mas nem tanto no de coletiva. Isso porque é a nossa repórter do portal coletiva.net, a Kiane Sutella. Seja muito bem-vinda, Kiane. E o que tu nos conta sobre as tuas pautas? Tudo bom, Patrícia? Bom, na Tendências focada em comunicação, a gente traz uma matéria que está super legal, que analisa, essa questão de como a comunicação ficou complexa e teve que ser feita de casa, os processos mudaram durante a pandemia. Então, nós conversamos, obviamente, com especialistas, com profissionais que atuam nas diversas áreas da comunicação. Então, conversamos com profissionais de jornal, rádio, TV, publicidade e propaganda, marketing, para trazer essas visões de como foram essas mudanças no fazer comunicação. E para isso, então, a gente ouviu a coordenadora de produção do Correio do Povo, a Lucia Menvink, a sócia-diretora da agência Move, Luana Rodrigues, o diretor de marketing e vendas das lojas Lebes, Otelmo Drebes Júnior, e também o comunicador do grupo RBS, Daniel Escola. Então tá muito legal, tem bastante conteúdo e além de, é claro, observar, analisar o que foi feito e como foi feito, esses especialistas já projetam como isso afeta o futuro da comunicação. Bom, Patrícia, na nossa publicação focada em inovação, nós trabalhamos um conteúdo sobre a criatividade no marketing nesse período que a sociedade, a população estava, em sua maioria, em casa, Então, nós fomos conversar com criativos para entender o que foi feito, o que mudou nesse processo de criatividade deles, nesse período, E como isso vai impactar aí na criatividade no futuro da comunicação e da inovação. Então, para entender melhor esses aspectos, nós conversamos com o diretor de criação da House of Creativity, que é a antiga agência Moria, o Gregório Leal. Conversamos também com o diretor comercial nacional da Clear Channel, o Luiz Fernando Biagiotti, e conversamos com a superintendente de marketing do Banrisul, banco aqui do Rio Grande do Sul, a Lisane Fernandes. Então, também está bem completa essa matéria, esse conteúdo, em que esses especialistas explicam como foi esse processo de desenvolver a criatividade, de fazer o marketing de uma forma diferenciada nesse cenário. Muito bom, Kiane. Vai lembrar que, além dessas matérias, a Kiane também escreveu a matéria de abertura da Tendências e Inovação, que é uma espécie de sumário com destaques das pautas. Mais uma novidade para vocês do nosso selo Tendências. E quem escreveu a abertura da Tendências Comunicação fui euzinha, e eu espero que vocês gostem do resumão que eu montei. E além dela, eu fiquei a cargo de mais 3 pautas. Para contar para vocês, então, um pouquinho, a primeira faz parte da Tendências e Inovação e traz o olhar de como as empresas e os colaboradores estão enxergando o home office. E eu sou uma apaixonada pelo trabalho remoto porque me possibilita poupar um pouco de tempo. Antes, para vocês terem uma noção, eu pegava 4 ônibus por dia. E ainda consigo passar mais um tempo com a minha família, ter uma agenda mais flexível, como encaixar o médico quando eu preciso pela telemedicina. Ou então fazer o meu pilates em uma hora que não fique não tão muito cedo, nem tão muito tarde. Então esses são os pontos bons para mim. Mas tem gente que não se adaptou, enquanto alguns até conseguiram fazer funcionar, mas preferem voltar ao trabalho no local, Então, enquanto isso, há uma forte tendência no mercado e eu quero que vocês descubram, então, eu não vou contar agora, já que estamos dando spoiler, mas nem tanto, quero que vocês descubram, lendo a matéria de home office, qual é essa tendência. O pessoal quer voltar? O pessoal quer continuar? Ou há uma outra opção aí em vista? Confiram tudo na matéria de home office que tá bem bacana e a gente trouxe então um olhar tanto dos colaboradores quanto das empresas. Já para Tendências Comunicação, eu escrevi sobre o crescimento do áudio, que se tornou mais forte com todo o isolamento social, porque acaba sendo uma espécie de companhia para muitos. E nessa matéria vocês vão saber de todas as novidades que os comunicadores podem se valer do áudio, tanto no jornalismo quanto no marketing. Sim, senhores, no marketing também. E um dos exemplos é o post narrado, e não podia ser diferente. Vocês vão poder acompanhar a matéria também com a minha narração. E por último, produzi uma matéria que entrou como especial, porque agrega a inovação e a comunicação juntas, além de confessar que ela entrou e foi aprovada aos 45 do segundo tempo, alguns dias depois da reunião de pauta. A ideia é falar sobre 5G, que
tanto se tem falado por aí. O leilão das cotas no Brasil está marcado para o ano que vem, em 2021, e vem muita mudança, algo que nem conseguimos imaginar hoje. Um desses casos é sobre o avanço da telemedicina e o aprimoramento dos carros autônomos. Fora todo o impacto na própria comunicação. Vocês já podem avisar aos pais e aos avós que está acabando a era do radinho de pilha, pessoal. E não é porque fui eu que fiz a matéria, mas está muito legal. Não deixem de conferir ela também. Bom, chega das minhas matérias. Para encerrar o nosso especial, chegou a vez de chamar quem retornou para o time depois de alguns bons aninhos. Direto de Portugal, nossa correspondente Cleide Pereira, agora também na Tendências. Olá, vou falar um pouco sobre as reportagens que eu produzi para essa edição especial. A primeira dela se chama Novos Tempos, Novos Eventos e vai abordar os novos formatos dos eventos nesses tempos de pandemia. Um estudo que eu cito nessa reportagem, ele revelou que a audiência das lives, por exemplo, que foi um formato que se popularizou, embora não fosse novo, né, se popularizou bastante nesses últimos tempos, as lives elas têm uma audiência de 10 a 20 vezes maior que os vídeos gravados. Se essa tendência irá se manter ou não, é o que a gente tenta então descobrir com algumas entrevistas com especialistas. E eles já indicam um cenário de esgotamento e apostam então num modelo híbrido para o futuro, com foco principalmente no conteúdo de qualidade, porque o público, como já está mais acostumado então com esses eventos em formato digital, né, que também se perdeu um pouco do preconceito com esse tipo de modalidade, esse público está mais crítico, então vai ser necessária uma reinvenção desses formatos. A segunda reportagem, que se chama A Revolução das Calls, vai tratar da popularização das plataformas de videoconferência, como o Zoom, Google Meet, o Teams, o Skype. Entre as tendências que se desenham para o futuro, os entrevistados eles apontam o uso de holografia, realidade virtual e realidade aumentada. Então, são exemplos de tecnologias que podem vir a ser incorporadas no futuro por essas plataformas. Há também quem já defenda que a chamada geração Z, das pessoas nascidas de meados dos anos 90 até o início de 2010, seja rebatizada para a geração Zoomers, fazendo então uma brincadeira entre o Z, do geração Z, com o Boomers, que faz referência àquele fenômeno de aumento da natalidade após a Segunda Guerra Mundial, porque foi justamente essa a geração que acabou sentindo os impactos maiores, seja em termos de ensino, da popularização dessas plataformas e também em termos de mercado de trabalho. Mas, antes, voltando então um pouco dessas tendências que se desenham para o futuro, de holografia ou realidade virtual e realidade aumentada, antes disso vir, antes dessa possibilidade, é preciso trabalhar outras questões, como, por exemplo, a qualidade da conexão, porque, quem durante aí os últimos meses não assistiu uma live que travou? Então, existe um problema de cobertura, em termos de serviço que é contratado e que não é entregue, principalmente no Brasil, que é um país de dimensões continentais. E a terceira reportagem que eu assino vai se chamar Delivery, da necessidade à oportunidade. O segmento das teleentregas, então, registrou um crescimento recorde nesse período de isolamento, movido inicialmente, então, por uma necessidade, mas que acabou alterando hábitos de consumo. Muitas pessoas que nunca tinham feito compras por aplicativos passaram a fazer, principalmente, então, pegando aí o setor de restaurantes, alimentação, farmácias, Mas, todo esse crescimento, todo esse boom tem um lado B, que é a parte dos entregadores. Houve, durante o período de quarentena, protestos, no Brasil, como a gente sabe, porque os entregadores, então, reclamam das longas jornadas, jornadas exaustivas, dos baixos rendimentos. E tem uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal da Bahia, que traz dados sobre o perfil do entregador por aplicativo no Brasil. 95% são homens e quase 60% são negros. E quase um terço, 30,1%, iniciou a ocupação durante a pandemia. Então, ao mesmo tempo, como muita gente ficou desempregada, acabou sendo uma alternativa. Mas é o calcanhar de Aquiles, desse segmento, que
para o futuro, então já estão investindo em entregas por drone, por robôs. Inclusive, testes foram realizados nesse ano no Brasil para viabilizar essa forma de entrega. Boa, Cleide! Gente, estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Estas foram as jornalistas Tassi Jäger, Patrícia Castro, Kiane Sutelo, Cleide Pereira e eu, Patrícia Lapuente, dando alguns spoilers sobre a nova tendência para vocês. Logo, logo, ela vai estar pronta e circulando no mercado. Tomara que vocês gostem tanto quanto a gente tá amando produzir. E não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e Facebook pelo @Revista Tendências. E para quem desejar saber mais sobre o portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net, além de também conferir nossas redes: Facebook, Instagram e Twitter. Até mais! Tchau, tchau!